Olá, vamos fazer faxina? Vamos estudar Pilates. Eu vou usar hoje um cabo de vassoura e um balde para a gente entender como o corpo deve ficar nos exercícios de Pilates, do LPF também, porque na verdade tudo é a mesma linguagem e que vocês também consigam adaptar isso no dia a dia, no trabalho, sentado na frente do computador, na forma de dormir, tá bom? Então a gente vai começar tirando a vassoura. Bom, a nossa base do corpo começa lá nos pés. Então, para o corpo ficar posicionado, o ideal é que a gente já tenha um alinhamento da nossa base. Então, o meio do pé fica logo aqui, ó, abaixo do segundo dedo, atrás do segundo dedo, onde eu traço um risco que vai passar no meio do joelho até o ossinho do quadril. Então aqui eu tenho um alinhamento de largura de pelve, ok? Da mesma forma, se eu rodar o pé para fora, todo esse alinhamento acompanha. Então, aqui eu tenho um alinhamento com o osso da pelve, que passa pelo meio do joelho até o segundo dedo do pé. A outra perna, a mesma coisa. Porque se eu me parar assim, eu desalinho e estresso estruturas como joelho, tornozelo, quadril. Então, estou com esse posicionamento. Se eu rodar a perna, como 10 para as duas, tudo acompanha, certo? O ideal do pé é que a pressão dele vá do dedão para o lado de fora do calcanhar, para a gente formar o pé cavo. Senão ele tende a fazer um pé plano, tá? Então, no quadril, a gente tem dois ossos. Também dá para imaginar esse bastão numa linha horizontal. De lado, a gente vai entender um pouquinho sobre pelve neutra. No Pilates, no LPF, se busca preservar as curvaturas corretas da coluna, que são a lordose da cervical e da lombar, e a cifose, a curvatura para trás da torácica. Uma dúvida bem comum é entender pelve neutra, mas como que eu sei se a bacia fica assim, se ela fica assim ou assim? Dá pra gente imaginar um balde, bem na linha desse osso do quadril. Se esse balde estiver cheio de água, ele não pode transbordar, tá? Então é como se a minha bacia estivesse nessa linha aqui, a boca do balde, cheia de água. Se eu trago uma pelve para frente, eu derramaria água. E se eu levo ela muito para trás, eu derramo para trás também, certo? Então ela neutra é quando eu preservo a curvatura fisiológica, a lordose normal. Essa é a medida, ok? Outra medida, usando o bastão, é imaginar uma linha reta que vai do nariz, passa pelo queixo, vai até o umbigo. Então aqui, de frente e de costas, eu sei que a coluna está reta. Se eu tenho algum desvio para o lado, eu tenho uma escoliose que precisa ser corrigida com um crescimento, né? Assim como os ombros, também, outra medida aqui. De ombro a ombro eu tenho alinhamento. Quer dizer que quando eu realizo o movimento de braço, o ombro não tensiona. Eu não preciso subir os ombros para realizar um movimento no eixo do ombro. A não ser que eu faça exercícios onde eu quero articular, movimentar a minha escápula. Mas sempre o correto é esse alinhamento. Aí eu busco os ombros para trás. Falando em ombros, como que eu posiciono a escápula? A gente pensa em colocar ela em X no bolso da calça. Quando eu faço esse encaixe para baixo e para dentro, eu separo orelha e ombro, ganho alongamento, ok? Agora o eixo da cabeça. Se olhar de lado, existe uma linha que vai da base da orelha, onde vai o brinco, passa sobre o ombro, cai sobre o quadril e lá no tornozelo. Ok? Então, orelha, ombro, quadril e tornozelo. Se eu tenho um deslocamento, eu começo a estressar as estruturas da coluna, da cervical e por isso aparecem as dores de tensão. Hoje em dia, em função do WhatsApp e do computador, o que mais se vê
são cabeças para frente, uma cervical retificada, na maioria dos casos. A minha cabeça pesa de 5 a 6 quilos, tá? A cabeça de um adulto pesa mais ou menos isso. Se a cabeça não tiver a favor da gravidade, qualquer deslocamento, eu aumento esses 5 quilos. Então, por exemplo, 1 centímetro para frente, são 5 quilos a mais de sobrecarga na cervical. Se eu vir para frente uns 4, 5 centímetros, 5 vezes 5, 25 quilos de estresse. É por isso que no final do dia isso aqui tá tudo preso, travado, né? Estalando muitas vezes, ok? Então, para adaptar isso tudo no exercício, vamos supor um rolamento de coluna. Levo o braço para cima, sem que o meu ombro tensione, e eu vou começar a enrolar, mantendo a pelve neutra, pela contração do abdômen e do glúteo. E volto empilhando a coluna, buscando de novo a pelve neutra, como se fosse o balde. Engato o ombro, olho para frente, até que o lóbulo da orelha caia sobre o ombro de novo. Okay? Os movimentos de cabeça são guiados muito pelo olhar. Se a gente traçar planos, a gente consegue fazer um movimento em perfeito alinhamento. Se eu for fazer uma inclinação, vamos supor aqui com um bastão, eu tenho que olhar sempre na linha do horizonte e é a minha cabeça que começa o movimento, já que a coluna começa da cervical. Então venho para o lado, empilho de baixo para cima, vou para o outro lado, começo com o olhar, com a cabeça e volto. Assim como esse de flexão de coluna que eu acabei de fazer. Começo o olhar e a minha coluna vai acompanhando. Enduro a cabeça. Se eu subir querendo olhar para frente, eu gero um estresse aqui no pescoço. Tensiono. Então, mantenho a cabeça para baixo e venho empilhando de baixo para cima, até que a minha cervical seja a última a articular. E volto a olhar no horizonte. A não ser que eu queira ganhar ainda uma extensão. Okay? Assim como os movimentos de rotação também. Considero a linha do horizonte, porque isso faz com que o meu queixo fique paralelo ao chão, lóbulo da cabeça sobre o ombro. Então, se eu for fazer uma rotação, é o meu olhar que guia o movimento. E a minha coluna gira como uma espiral, da cervical até a lombar. E volta. Ok? Então, para relembrar, alinhamento dos pés, a pelve neutra, aquele movimento do balde, onde eu preservo a curvatura natural da coluna, alinhamento da cabeça com o crescimento da coluna, a gente chama esse princípio de alongamento axial, controle das escápulas em X, e aí vem a respiração, que eu sempre vou mandar o ar para a caixa torácica, onde tem costelas, nunca no abdômen. Abdômen mantém contraído, assim como o glúteo, isso é centro de força, é o que estabiliza o corpo. Inspira, enchendo o peito. E solta o ar até esvaziar tudo, fechando costelas. Então, por exemplo, no movimento de rotação, a minha expiração facilita a ida do movimento. Certo? Considerando essa postura em 4 apoios, exercícios de gato, por exemplo. Imaginando o bastão aqui, nas costas. Ele deve tocar o sacro, a coluna torácica e a cabeça. E aí eu preservo a lordose, que é a pelve neutra, e também a cervical. Né? Ainda aqui eu vou pensar no bastão de ombro a ombro, para manter o alinhamento. E o meu olhar reto ao chão. Se eu olho para frente, eu crio um estresse no pescoço. Se eu olho lá embaixo, eu perco também esse alongamento e ganho
perco a neutra da cervical e desalinho a cabeça. Então, olhar sempre ao horizonte, para frente. Okay? Engato a escápula em X. Aqui, por exemplo, posso fazer um movimento de gato, onde eu vou estender da nuca a lombar e alongar em flexão. Estende, alonga e volta para neutra, certo? Quando a gente estiver sentado, aqui estou no chão, mas imaginando uma cadeira, a mesma ideia é apoiar os isquios, manter a pelve neutra, por isso o quadril bem apoiado na cadeira atrás. O ideal é uma cadeira que tenha apoio aqui, que não seja aquelas que tem um buraco, né? Então, que a coluna toda tenha já uma base, assim como no banco do carro também. Ao invés disso, porque assim eu pressiono toda a minha lombar para trás, crio um estresse e mando os discos da coluna para trás, tendo uma chance de ter protusão, hérnia de disco. Então, abdômen forte para manter a coluna reta. E aí, digito, assisto filme, vejo televisão. Essas são umas boas dicas para a gente seguir com as aulas que virão pela frente. Esse vídeo vale a pena olhar de novo, treinar junto comigo. E quanto mais clareza a gente tem, domínio desses princípios, mais rendimento na aula, mais aproveitamento no dia a dia, porque uma vida sem dor é tudo de bom e é digno. Então, boa sorte para vocês. Se tiverem dicas, dúvidas, me perguntem, mande o WhatsApp. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Estou aqui para ajudar. Quanto mais clareza nisso, melhor a gente vai em frente. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.